Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca. E eu sou o Moisés. Estamos aqui para mais um episódio da série de devocionais sobre educação de filhos, baseado neste livro de 151 reflexões sobre educação de filhos de David e Carol Sulmerk. E você que está nos assistindo pelo YouTube, eu queria te pedir para você inscrever-se no canal, ativar as notificações e ficar por dentro de todo o conteúdo que é lançado aqui, né, no nosso canal e também nas plataformas de áudio, Spotify e Apple Podcast. Apple Podcast. É isso aí. Inscreva-se, compartilhe, comente, dê um feedback, né, do que você está achando aí dos devocionais que a gente tem feito toda semana. E lembrando que às segundas-feiras tem as manhãs de segunda com a Bianca e às sextas tem o devocional 151 devocionais baseado no livro de David e Carol Sulmerk. E o episódio de hoje é o episódio número 14, que fala sobre religião ou relacionamento. O texto que o autor traz é Deuteronômio 6:5, que diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, quando o autor traz esse versículo, ele diz que os pais, assim como os pais com seus filhos, Deus deseja não uma obediência superficial, mas uma intimidade. Intimidade pressupõe relacionamento, né? Você só tem intimidade com quem você se relaciona. E da mesma maneira que Deus busca ter um relacionamento conosco, você como pai precisa buscar, como pai e mãe, né? Você precisa buscar esse relacionamento com o filho, porque você não vai ter intimidade com o filho não vai abrir o coração para você se não houver um relacionamento. E quando falamos de religião, a gente fala de lei. Né? Então, às vezes, dentro da nossa casa, a gente quer filhos obedientes para quê? Para que eles nos obedeçam às nossas regras, quer, né? Obedeçam as regras que a gente está colocando, os nossos combinados, né? Obedeçam de maneira geral. Vai tomar banho, vai escovar os dentes de maneira imediata. Essa obediência, mas que é superficial, que às vezes não é do coração. Né? Às vezes a criança sabe que ela tem que arrumar a cama, então ela obedece e arruma a cama, mas a gente tem que trazer o princípio para ela. Por que ela tem que arrumar a cama? Porque a gente precisa de uma casa limpa, né? Então ela, por mais que ninguém gosta muito de lavar louça, né? Às vezes as atividades, né, os afazeres da casa não é um prazeroso da gente fazer. São muito repetitivos, né? Isso. São algo que você faz hoje e amanhã tá ali para fazer de novo. Então, assim, a gente não vai exigir que eles façam, né? Com aquela cara de alegria, às vezes, mas que eles entendam e que então não seja essa obediência superficial, só porque a gente está mandando, mas que eles façam aquilo com amor, no sentido de que quando eles cresçam, eles continuem fazendo, né, estabelecendo as nossas rotinas e tudo certo para que eles tenham uma vida parecida com o que os pais ensinaram. É o que a gente baseou, na verdade, você assistir o episódio passado, você vai ver que a gente fala muita coisa sobre isso. A gente deu ali as 4 categorias, né, de relacionamentos e tipos de pais. E esse episódio vem também puxando, porque, como eu falei já, os episódios estão conectados, né? Eles trazem os assuntos conectados. E estando às vezes até parece que a gente está repetitivo, né? Mas é porque eles se encaixam entre si. E esse episódio de hoje fala justamente sobre isso, sobre esse tipo de relacionamento que vai gerar o quê? A obediência. E não aquela obediência cega, não a obediência por medo. Ou nem o pai autoritário, né? E eu creio que não seria nem a questão de obediência, geraria o entendimento. Né? A criança teria uma total perspectiva do que você espera como família, né? Do que você espera que essa criança se comporte, do que você espera que ela siga os princípios que você vai trazer para ela como base da sua fé, base da sua família, aquilo que você acredita, mas isso acontece através do quê? De um relacionamento que você tenha com a sua família, não sendo um pai autoritário, que de repente somente a sua palavra que vale, né? A criança às vezes quer trazer um ponto de vista. A gente fala muito em criança porque nós dois temos crianças ainda, mas eu posso até estender aqui para adolescentes. A geração, nós temos que ter isso em mente, que uma geração após a outra, não que são mais inteligentes,
mas têm conhecimentos mais atualizados, mais contemporâneos. Até porque, Então, né, desculpa, amor, te cortar, né? Eles falam que de 15 em 15 anos há uma mudança, há uma assim, mudança. de gerações. Então, às vezes, aquilo que você traz ali, que você acredita que é o correto, que é o certo, que tem que ser feito desta maneira, o seu filho conhece uma maneira mais simples de fazer, né? Uma maneira menos penosa de realizar aquilo que você quer. E por autoritarismo, muitas vezes, nós como pais não queremos ouvir. Essa semana eu até postei um Reels, né, que abordava um ator, eu esqueci o nome dele, que ele falava o que você aprendeu com seus filhos. Não, qual a importância para você, qual é a importância dos Pedro seus Cardoso. filhos. É isso, é verdade. O Augustinho, da Grande Família. Eu lembrava o personagem, não lembrava o nome dele. E ele falou justamente isso, né? Eu estou aprendendo com os meus filhos. A partir do momento que eu quero ensiná-los, encorajá-los, que eles evoluam, eu preciso fazer, né? Resumindo, ele falou isso, né? Preciso fazer isso primeiro por mim. Eu aprendi que para que eles possam para que eu possa criá-los da maneira que eu quero, eu preciso mudar primeiro. E aqui, quando a gente fala de intimidade, fala de relacionamento com Deus, né, para a gente instruir os nossos filhos ao relacionamento, onde a gente bate primeiro em nós. Porque tem uma frase muito linda, eu até já postei num texto que eu fiz para o Noah, que através dos nossos filhos, nós aprendemos a perdoar os nossos pais. Porque dessa vez os pais somos nós. Então, situações que muitas vezes para nós como filhos foi ruim, foi motivo de confronto com os pais, agora com os filhos, você está usando os sapatos dos seus pais agora. Agora você é o pai, agora é a sua vez. E é ali que você aprende. Ali que você aprende a perdoar muitas vezes o seu pai e a sua mãe por coisas que você carrega a sua vida inteira. Quando chegam os filhos, você vê, não, realmente, meus pais agiram dessa maneira porque era dessa maneira que deveria ter agido, né? Até saiu um estudo uma vez que dizia que mães chatas criam filhos fortes. Mas é isso, né? Às vezes, quando o Mozo falou, a gente tem os nossos filhos, a gente começa a ter o entendimento. Por que a nossa mãe pegava tanto no pé? Porque a nossa mãe mandava tanto estudar. A minha mãe, pelo menos, ela chegava do trabalho, ela queria, tipo assim, se eu tivesse história naquele dia, eu tinha que ter decorado todo o negócio de texto que ela tomava de mim. Então, ela ia lendo, por exemplo, aqui, o melhor que caracteriza, e eu tinha que, ela parava e eu tinha que continuar de onde ela parou. Eu dizia, meu Deus. Mas é aí que está um ponto que hoje em dia alguns dos pais terceirizam isso, né? O pai e a mãe terceirizam o ensinamento para a escola, para o professor, a fé terceirizam para o pastor, terceirizam para o ministério infantil da igreja, e esquecem que isso também é uma responsabilidade do pai e da mãe. A minha mãe também, minha mãe tomava tabuada. Minha mãe, para quem de repente você está assistindo e não sabe o que é tabuada, são as multiplicações, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3. Tá? Ô, gente, quem não sabe o que é tabuada, olha, antigo, né? Não, né? amor, acho que continua sendo o mesmo termo. Sim. Ela era bem participativa, chegava da escola, tinha que fazer as tarefas, né? Primeira coisa, antes de brincar, antes de fazer qualquer coisa, eram as tarefas. Então, havia uma participação maior. Agora, hoje em dia, até pelo fato de hoje em dia a mulher ter saído mais de casa para trabalhar. Então, chega o pai cansado do trabalho, chega a mãe cansada do trabalho e às vezes é outra pessoa que faz. Eu trabalhei numa casa aqui nos Estados Unidos que havia uma pessoa paga que chegava e ela era responsável, porque o pai e a mãe trabalhavam, pessoas muito boas, e eles trabalhavam e tinha uma pessoa responsável por fazer o café das crianças, por pegar as crianças na escola, fazer a tarefa com eles. Então, a função que é do pai e da mãe, por essa demanda, essa carga de trabalho, às vezes acaba terceirizando. E quando a gente fala ali realmente de relacionamento com Deus, né, a gente tem que levar os nossos filhos a amar a Deus. E como a gente já falou aqui diversas vezes, nós somos a representatividade de Deus em nossas casas. Então, se a gente quer que os nossos filhos sejam íntimos, só voltando nesse assunto, né, nós temos que começar
por nós. Então, se a gente quer que o nosso filho ore, nós temos que orar, ler a Bíblia. Deixe seus filhos estiverem orando, né? Estiver orando, estiver lendo a Bíblia. Às vezes as crianças acordam, eu estou ali com a Bíblia aberta, lendo o devocional. Todo dia de manhã, agora o Noah escolhe um salmo, né? E a gente está lendo o salmo junto, então tem sido muito prazeroso. Então, como que nós fazemos isso? Então, como os pais, nós precisamos amar a Deus de todo o coração, e isso ultrapassa essa barreira. A partir do momento que Deus vai ser o centro da nossa vida, o centro da nossa família, isso vai ultrapassar. E a gente tem que aprender a amar a Deus, às vezes, acima dos nossos filhos. É difícil. É difícil. Né? Tinha que ser mais fácil, né? Mas eu acho que aquele amor, assim, hoje, essa semana a gente está muito nostálgico, né, amor? Né? E as crianças, às vezes, também aprenderam muito com isso. Às vezes, a gente pegar o celular, ou a gente imprime muitas fotos, né, de quando eles eram pequenos, e eles ficam realmente olhando, e a gente perde horas ali olhando as nossas fotos, as nossas coisas, e a gente vai começando a ficar bem nostálgico com relação a quando eles eram menores. Isso porque o Noah tem 5 e as 8 tem 4. Imagina quando eles estiverem, né, grandões, assim, adolescentes. Mas a gente vai vendo ali, nossa, como esse amor dói, né? Como esse amor é intenso e como o amor é uma construção. Né? Quando nasce o bebê, você ama, claro, mas o amor, ele é construído. Acho que para a mãe é até um pouco mais fácil, né? Porque a mãe está ali envolvida e está todo dia se conectando com uma coisa diferente do bebê. Mas eu vejo que com o pai tem que gerar isso. Né? Tem que ser uma construção de amor. Assim como hoje a gente tem famílias atípicas, né, com relação à paternidade, que são padrastos, madrastas, né? Crianças que às vezes ficam com o pai, depois ficam com a mãe. Essas famílias hoje diferentes, né, não tão tradicionais. E esses padrastos e madrastas às vezes têm que exercer realmente o seu papel ali dentro dessa família, só como? Com amor. Construindo esse amor. Uma das coisas que você que é padrasto, você que é madrasta, e você que de repente se envolveu em um relacionamento que já tem uma criança, tenha em mente isso. A criança não tem culpa. A gente vê muitos relatos de crianças sendo maltratadas. Eu sei que muitas vezes ela traz a figura do relacionamento anterior, né, que havia. Mas o adulto ali é você precisa saber lidar com isso. Há relações tóxicas, sim. Alienações parentais. Sim, mas entenda, cara, a criança não tem culpa. É um ato de injustiça tão grande que, de repente, acontece com uma criança, sabe? Quando lhe é negado o amor, quando lhe é negado o carinho, quando muitas vezes sofrem agressões apenas por não serem filhos biológicos. Essa semana eu compartilhei um vídeo no meu Instagram que eu chorei assistindo. É um padrasto almoçando com a família e tem um menino. O menino já devia ter uns seus 12, 13 anos. E o menino dá um presente para ele. E quando ele abre um presente, é um pedido para que o padrasto o adote. Sabe? A relação deles era tão linda, envolvia tanto amor, que ele quis ser filho do padrasto. E ele pedia para o padrasto lhe dar o nome. Né? Ter uma identidade. Ter o sobrenome, o padrasto lhe daria o sobrenome. E isso me lembrou, sabe, de amigos nossos. Eu tenho um amigo que ele entrou num relacionamento que já havia um menino e hoje é o amor da vida dele. Sabe, a gente vê pelas postagens dele no Instagram. A gente conviveu também. A gente conviveu também. A gente frequentava a casa deles e o menino é tudo para ele, sabe? Ele nem menciona, ele não, padrasto, não, eu sou teu pai, sabe? Ele tem um relacionamento tão lindo, de tanto amor envolvido, literalmente um relacionamento. Então, o que Deus fala muito com relacionamento é com relação ao amor, construir o amor. Foi isso que aconteceu com Abraão, né? A obediência de Abraão foi tão grande, nem foi a obediência. Eu entendo que foi o amor, foi tão maior a Deus do que o próprio filho, que ele levou o filho para ser sacrificado. Né? Para ser entregue a Deus. Então, chegou lá, claro, tudo mudou, Deus olhou a obediência de Abraão.
Mas o amor dele, quando eu olho essa imagem, quando eu penso nisso, eu digo, gente, como Abraão amava a Deus acima de qualquer coisa. Acima do próprio filho, que ele tanto almejou, que ele tanto amava, que foi o filho, que foi promessa na vida dele da velhice dele e de sua mulher. E ele não tibiou, né? Total, né? Não reclamou, não falou nada, somente pegou o filho e vamos lá. Vamos subir o monte lá comigo. A questão do amor com relação a filho, é como eu já falei aqui, a gente às vezes acha que, eu pelo menos comigo foi assim, a minha experiência com o Noah e com a Zoe. Nasceram, cara, seu filho, eu amei, eu amo meu filho, quando eu vi eu amei, mas hoje o amor que eu sinto por eles, nesses 5 anos de convivência com eles, não se compara ao momento do nascimento, sabe? Hoje, assim, principalmente, até falei essa semana com relação a Zoe, eu ultimamente, assim, eu tenho me apaixonado tanto por ela, sabe? Pela menina, pelos gestos dela, pelo carinho dela. Os dois são amorosos, os dois são mais... A Zoe é mais expansiva, né? A Zoe quer tá em casa, quer estar no colo, aquela coisa, eu quero você, ela fica dizendo. Hoje no banho, até eu dei o banho nos dois, aí quando eu tava secando o cabelo dela, do nada, ela virou assim, papai, é a mamãe que tinha que estar aqui, papai. Eu tô com saudade da mamãe. Começou a chorar. Eu disse, garota, você tava com a mamãe lá embaixo. Mas a mamãe... É porque a mamãe que secava meu cabelo. Ai, que bom saber disso. Porque hoje mesmo o moço não tava em casa quando o Noah chegou da aula, né, amor? E daí o filho, né, eu abro a porta pra ele. Filho, tudo bem? Como é que foi a aula? Ah, legal, né? Tem aquele negócio dele. Daí entrou, já foi ver a Zoe, não sei o quê. Daí quando ele viu que o moço tava em casa, porque geralmente tu não tá, né, amor? Ele saiu correndo, já abraçou, eu digo, fiquei até com uma invejinha, porque não ganha esse abraço quando ele chega da escola, né? Sempre tudo muito rápido. Ô, mamãe, ajuda aqui e tal. Não, eu sei que eles me amam, né, gente? Mas assim, né? Ficou até feliz, amor, de saber. Obrigada, Zoe. A mamãe está aqui pra você, minha filha. Essa é a coisa, é o relacionamento, é o amor. Até a gente brincou, né? Eu tava com a Zoe no colo e tal, tava os dois comigo, né? Daí tu falou, comigo ninguém quer ficar. O Noah saiu, né? Não, fica então com o papai que eu vou ficar com a mamãe. Ai, gente, são maravilhosos, gente. Eu evito, eu não faço isso, tá, gente? Direto, assim, né? Eu acho que é meio ruim, assim, né? Mas hoje eu fiz. Eu digo, ai... Né? Vi aquela cena, eu digo, meu Deus, tá bom. Então, como gerar um relacionamento saudável entre pais e filhos? Então, a gente colocou aqui 3 coisinhas, né, que a gente precisa ter e ser para gerar esse relacionamento saudável. Primeiro, é ser presente. Então, quando você fala de presença, você fala de se conectar em amor e você fala também de tempo de qualidade. Então, não adianta, eu fico o dia todo com a Zoe, por exemplo, né? Ela não estuda ainda. E daí, quando o Noah chega da escola, é só aquele tempinho. E o moço também chega do trabalho, é só aquele tempinho. Então, se a gente tem ali 2 horas com eles, até ele jantar e dormir, né? Aquele período, a gente tem que fazer isso, vale muito a pena. Né? Às vezes, a gente quer adiantar alguma coisa, o moço já vai adiantando, né? Eu vou lavando a louça do jantar, o moço sobe para já dar banho neles, só que daí eu fico assim, ó, quando eu não coloco eles para dormir. O meu coração, assim, fica tão ruim. Eu sei que o moço vai orar, vai fazer, né, as coisas que a gente sempre faz com eles, mas eu gosto de colocar eles para dormir, porque eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de ler a história deles, eu gosto de estar ali orando por eles, fazer cada um orar, depois eu profetizo sobre eles e fico ali orando até eles dormirem. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer. Às vezes, eu atraso todo o meu serviço. Eu vou dormir de madrugada, né? Às vezes não, às vezes eu deixo o serviço, vou dormir mesmo, no outro dia eu faço o serviço. Mas é realmente, né, esse tempinho é o que eu penso, assim, esse tempinho que a gente tá junto em família, o dia também foi engraçado, né, amor? A gente terminou de jantar, eu digo, vamos, gente, vamos tomar banho pra gente já dormir, porque, né, por causa do horário que o Noah acorda cedo e tal, e o Noah, não, hoje eu quero montar o quebra-cabeça, eu quero montar o quebra-cabeça. Eu digo, tá bom. Daí o moço estava assim, meio mexendo em alguma coisa. Eu peguei e já sentei no chão. Eu digo, é verdade. Poxa. E aí a gente, né, deitou tudo ali, ficou daí no chão sentado. Daí a gente sentou e disse, amor, né? Ainda falei, né, amor? Amor, vem aqui, senta no chão.
vamos fazer isso, verdade, que o menino tá pedindo já faz tempo, né? E a gente com os afazeres de casa, cada um com as suas coisas para fazer, e ele ali, eu queria montar um quebra-cabeça em família. Poxa, ele tá pedindo ali que a gente pare um tempo e tenha um tempo em família. Foi igual ele pediu para assistir o filme, né? Eu disse, tá bom, filho, amanhã quando você chegar da escola, a mãe põe esse filme para você assistir. Daí ele assim, né? Ele disse, não, mas eu não quero, eu quero ir em família, quando o papai estiver em casa. O Noah tem muito disso, o Noah tem uma necessidade de estar em família, de estar junto, até os finais de semana eles chamam de dias de família. E o que eu achei, até li essa semana num post na internet, quando o seu filho faz questão de você participar de uma brincadeira, ele está dizendo que a sua presença importa para ele. Né? Que a sua presença importa, que você estar com ele é importante. E hoje foi um dia bem legal, porque o Noah teve uma festinha na escola. E ele primeira festinha do Noah na escola. E ele ficou tão feliz, assim, que a gente se programou, mesmo assim, em cima da hora, porque, na verdade, eu pensava que a gente não ia conseguir ir por causa do horário, porque o americano é assim, gente, as festas de americano é 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, para terminar às 6, para todo mundo ir embora, acabou. Para dormir, para todo mundo estar no outro dia descansado, né? Igual a gente, que a gente leva a festa e madrugada dentro. Então, a gente se programou e no fim deu tudo certo, né, amor? O moço conseguiu sair do trabalho mais cedo, eu também. E fomos com ele. Nossa, gente, vocês precisavam ver a felicidade dele, né? De estar com a irmã também, né? E a Zoe toda feliz, se achando a grande, né? Na festinha da escola. E ele vinha apresentar os amiguinhos e foi lá apresentar a professora, né, amor? E é tão gostoso, assim, quando eles querem mesmo que a gente esteja ali, mesmo ali brincando com os amiguinhos, mas eles vinham, todo feliz, assim, você vê na expressão, né, você conhece o seu filho, então porque você ele sabe. Ele ia sair, brincava com os amigos, daqui a pouco voltava. Né? Voltava, tipo assim, só pra... dar um cheiro, dar uma coisa. Tipo assim, né? E o que você precisa entender é que isso é essa fase dessa carência deles querendo você junto, você por perto, isso passa, vai chegar um momento que ele vai conhecer pessoas, ele vai ter relacionamentos, olha a palavra relacionamento aparecendo de novo, ele vai ter relacionamentos com outras pessoas, e aí ele já não vai fazer tanta questão de estar com você, com o pai, com a mãe. Foi assim com a gente, é uma regra natural. Então vai chegar um momento que você vai sentir falta, você vai querer estar com ele. E cara, olhando para essas fotos e vídeos que a gente tem deles bebês, a gente teve uma maior percepção do quão rápido isso é. Passou. Quão passa rápido. Noah vai fazer 6 anos agora em março. 6 anos. E dessa construção que a gente tem feito, isso. Né, amor? Desse amor crescente. E o que eu falo é assim, voa o tempo. A primeira infância aquela infância que o Jordan Peterson fala, é até os 5 anos de idade. Se você perder isso daí, já foi, porque agora o Noah já tem amiguinhos, o Noah já pede para chamar amiguinhos para brincar com ele. Antes eu chegava, abraçava, cheirava e ele ficava comigo ali no chamego. Agora já não, agora ele já começou a eu querer segurar ele, abraçar para beijar, ele já, papai, deixa eu ir, eu quero brincar. Às vezes eu até sou meio assim, né? Estão vendo alguma coisa, eu fico assim na frente. E daí eles, né? E eles estão mexendo em alguma coisa, eu mexo a cara assim, só pra ver o que eles vão fazer. Daí a Zoe, hoje de manhã ainda fiz com ela tava bem com sono, daí tava mexendo no negócio e eu digo, fiz assim, daí eu digo, poxa filha, tu levantou, nem me deu um beijo, né? Mamãe, não sei o que, né? Então... Tipo, no fim a gente começa a ser eles, chamando a atenção deles pra nós, porque né? se inverte, vai inverte. inverter o negócio, quem vai querer daí esse carinho, essa atenção é você. Então não perca a oportunidade, cara. Não tem trabalho, não tem nada nesse mundo que justifique. Não tem. Eu às vezes estou lá no trabalho, se eu vejo que já está ok, que já a galera já está encaminhada, dá para eu ir embora, eu venho para casa mesmo para estar, porque eu já tenho mais ou menos mentalmente o horário que o Noah chega em casa todo dia. E o meu prazer hoje é estar com ele, sabe? Não é que você deixa de fazer suas coisas para viver em função dos seus filhos. Entenda, é você sentir prazer em ter esse momento, esse relacionamento com eles. E se for difícil para você, coloque na sua agenda. Você tem a sua agenda, o que você vai fazer no seu dia. Então, se às vezes você se perde ali nos seus afazeres, coloque na sua agenda esse tempo.
para eles, né? Seja intencional nisso, né? Para ter esse tempo de qualidade. Esses dias também o Noah foi convidado para um aniversário de um amiguinho e era um aniversário só para as crianças, né? Então era para os pais deixarem as crianças lá e irem embora. Só que a mãe desse amigo, sabendo que eu não ia deixar os meus filhos, né? Ela falou, não, Bianca, você pode ficar. Daí eu fui explicar para o Noah, a mamãe vai, mas na verdade vai ser uma festa só de criança. Só que eu queria saber se ele queria que eu fosse. Ou se ele já estava naquela fase assim, não quero que você vá, né? Daí ele, ai mamãe, que legal, poxa, que legal. Daí quando chega lá que eu começo também a brincar com as outras crianças e fazer as coisas que eu faço com eles em casa, eu faço com as outras crianças, ele acha super legal, porque eu vou no ambiente deles e por mais que eu seja a mãe, eu sempre tô interagindo com os amiguinhos dele, tentando conhecer, então eles se acham o máximo, daí as crianças começam a me chamar de tia, às vezes nem crianças que eu tenho contato já vem pedir refrigerante para mim, vem pedir água para mim, né? Mas eu fico sendo um suporte. E ele, né, pelo menos ainda não chegou a essa fase, mas ele ficou super feliz de eu estar lá com ele e eu fiquei também feliz de ainda não ter chegado a essa fase, mas ele sabe também que a gente não deixa ele ir para casa de ninguém, né? Ou, dependendo da criança, ele vem aqui em casa, né, fica com a gente, ou eu vou estar junto e vai ser assim. E vai ser assim. Essa é a regra aqui em casa, é o princípio. Então, minha gente, é relacionamento, desenvolver esse relacionamento com seu filho, e sempre envolvendo amor, sempre envolvendo o diálogo, sempre ouvindo, ouça o que ele tem para falar. Não seja você sempre o que fala. Esse já é o número 2. Ouça o que seu filho tem para falar, porque muitas vezes você vai falar algo, vai querer algo, e ele tem, de repente, uma ideia que possa atender aquilo que você quer, mas que atende de uma maneira melhor para ele, mais adequada para ele, né? Daí, acabando essa parte, né, o primeiro é seja presente. Então, o segundo é isso que o Mozo falou, valorizar o diálogo. Não fale, escute mais, né? Observe os sentimentos e aprenda a lidar com as próprias emoções. Às vezes, o que falta na gente é a gente lidar com nós mesmos para poder atender as emoções da criança. Às vezes a gente está com raiva de alguma coisa que aconteceu e a gente não consegue atender o nosso filho. Então a gente tem que aprender ali a se lidar e, como o Mozo falou, abrir aí para o diálogo. E o número 3 é evitar críticas destrutivas, que é diferente de orientação. Então, no seu modo de falar, se policie nisso para evitar, né, essas críticas, às vezes palavras que não são legais, adjetivos, né, que coloquem a criança... Comparação mesmo é terrível. Você, porque você viu fulano, porque o seu irmão... Cara, você empurra para baixo a criança, você não está ajudando, você não está fazendo ele evoluir, não está fazendo crescer. Você, na verdade, está gerando nele um trauma, que ele vai se sentir sempre inferior a essa pessoa com a qual você compara, né? A você ensinar é diferente de você criticar, você se tornar... Daqui a pouco você se torna uma pessoa que seu filho não quer estar perto. Então, não tem coisa pior de você não querer estar perto do seu pai, da sua mãe. Por quê? Porque é uma pessoa que tem sempre uma palavra negativa, não importa se ele chega com a nota boa, não importa... Cara, celebra, mano. É o que eu falo sempre. Celebra as mínimas conquistas que eles tiverem, porque para você pode parecer algo supérfluo, mas para ele, dentro das limitações dele, do seu filho, é algo que ele conseguiu fazer, é algo que ele conseguiu. Hoje à noite até a Zoe chegou com um círculo, tipo um bambolezinho na cintura, assim, olha papai, olha o que eu consigo fazer. Aí ela deu ali uma balançada, não rodou nada, o bambolê caiu direto, mas nossa filha, que legal, tal. E você pode fazer, você pode chegar vem cá, agora vamos fazer um pouquinho diferente, o papai vai ensinar você a fazer. É o approach, é a abordagem que você vai fazer. Você fez errado, rapaz, aí não tá certo, você não sabe fazer. Cara, você desestimula. Filho, que legal que você está tentando. Aqui, vem cá, o papai vai te mostrar um jeito, quem sabe você possa fazer, fica um pouco melhor. E aí você vai desenvolvendo aquela confiança. Eu comecei a ler um livro agora, 10 conselhos que meu pai me deu, até tá aqui. Esse livro aqui, ó. Eu comecei a ler agora. Esse livro aqui, ó, do Gustavo Cebrasi, ó.
E ele fala nesse livro que numa das fases da vida dele, já grande, já adulto, ele na faculdade, ele tendo uma certa dificuldade, definição de carreira, quem foi o mentor dele, quem foi o porto seguro dele? Era o pai dele. E ele fala no livro que por horas e horas de conversas, assim, eles tinham sobre carreira, sobre vida. Olha que legal isso. Ele poderia procurar um amigo, poderia procurar os profissionais, alguém, não. Ele procurou o pai. Uhum. E ele menciona no livro que as melhores conversas e orientações ele tinha era com o pai dele. E a frase que eu tenho assim para sempre, né? A gente tem que focar nos acertos e orientar os erros, né? Resumindo isso que você falou, né, amor? O Noah às vezes tem uma personalidade que às vezes ele quer fazer alguma coisa e ele erra, ele já fica bravo. Ele é até bem calmo, assim, mas ele gosta de ser certeiro, né? Assertivo na primeira. Na primeira. Ele não gosta de ficar tentando. Daí eu digo, dele, poxa, mamãe tal. Eu digo, filho, olha aqui, ó, a mamãe vai te ajudar, vamos lá. Não, eu sei fazer. Digo, filho, olha aqui, ó, mamãe vai te ajudar. E por que tu sabe fazer? Digo, porque a mãe já é velha. Já tem tantos anos fazendo, né? Sou adulta, tantos anos que eu tô fazendo o número 5 na minha vida, né? Então agora você está aprendendo, tudo é um processo de aprendizagem. E às vezes as crianças, né, querem aquela coisa de imediato, até mesmo na aprendizagem. Ele está na escola agora aprendendo inglês, então às vezes quando alguma coisa que ele não entende, ele fica um pouco chateado. Eu digo, poxa filha, você está aprendendo, mas parabéns, é isso aí, você está tentando, né? A mamãe vai te ajudar, como que eu posso te ajudar? Você quer uma ajuda nisso, você quer aquilo, né? Porque às vezes ele quer, com relação à escrita, por exemplo, às vezes ele quer que eu coloque a minha mão na mão dele. E ajude ele ali com o lápis. Mas, às vezes, ele só quer que eu faça do lado para ele copiar. Então, às vezes, eu digo, filho, o que você precisa que a mamãe faça? Se ele não sabe me dizer o que ele precisa, eu oriento ele. Mas se ele disser, não, mamãe, eu quero que você pegue na minha mão. Então, eu vou fazer igual ele quer. Porque ali a gente evita, né? Evita uma briga, evita uma discussão. Por quê? Porque a criança não é emocionalmente madura, pronta, né? Isso, emocionalmente pronta. Até às vezes, né, como a gente já falou aqui, a gente tem que saber lidar com as nossas emoções para lidar o dele. Agora, eu ficar com raiva porque o meu filho está tentando fazer a lição de casa, querendo fazer o número 5, e eu ficar brava com ele, né? É complicado. Então, filho, olha aqui, não vamos respirar, respira e vamos ver o que a mamãe pode te ajudar aqui. E agora o que é? Eu faço o número 5 de um jeito, só que a professora faz de outro. Daí, às vezes, ele diz, mas a Miss Bright, né, que é a professora dele, falou assim. Eu digo, tá bom, filho. Então, assim, ó, faz do teu jeito. Fazendo o número 5, não tem problema, né? Faça do seu jeito. Então, nosso papel como pais é o quê? Focar nos acertos. Acertou o número 5, por mais que não tenha ficado perfeito, filho, você vai adquirir essa perfeição. Só que essa perfeição você vai adquirir com o tempo. Isso é um processo na sua vida, ok? Você começa aprendendo o número 5, ficou meio torto, depois você já vai fazer em cima da linha, depois você vai fazer essa linha com essa linha. Então, a gente já aí, num exercício, eu já fui ensinando para ele o processo da vida, né? O processo de tudo, o processo de aprendizagem. O ano que vem ele já vai ser melhor, o próximo ano ele já vai ser melhor. Hoje, daqui a pouco, ele já está ensinando a Zoe, que ele já ensina, né? Na verdade, os dois, eles têm mais ou menos a mesma parte assim de aprendizagem, eles estão no mesmo nível, por mais que ela é mais nova, mas como ela foi sempre aprendendo com ele, então hoje eles estão no mesmo nível, até com relação a números, palavras, essas coisas todas, né? Mas é isso aí. Então daqui a pouco eles vão para a escola juntos e acabar equilibrando, né? E um vai sempre ajudar o outro. Então lembre-se uma frase que é muito importante: elogie em público, corrija privadamente, em secreto. Sempre que você vai corrigir seu filho, não corrija na frente dos outros. Não humilhe seu filho, não exponha seu filho na frente dos outros. Elogie seu filho na frente dos outros. Quando você for comemorar, você for elogiar, faça isso publicamente. Agora, quando você for corrigir, você chama ele e fala: filho, vem cá. Eu percebi isso uma vez, que a gente estava num local, acho que era num aniversário, uma coisa, e o Noah eu estava sentado conversando com os amigos, e o Noah estava lá fazendo um negócio que não estava certo. Aí eu chamei: Noah,
Noah, não faça isso. E aí todo mundo olhou pra ele assim, ele fez aquela boca de choro, que eu disse, pá, cara, pra que eu fui fazer isso? Sabe, eu envergonhei ele, sabe, eu humilhei ele na frente de todo mundo. Então isso é uma coisa que você precisa ter em mente. Elogie em público, corrija no privado. Eu sei que às vezes a gente dá esses gritos, né, amor? Porque também às vezes tem alguma coisa perigosa, daí é diferente, né? A criança levar aquele susto porque ela tá numa situação de perigo. A criança vai correr no meio da rua, tu grita, né? Mas aquele momento ele se sentiu, né, diminuído, vamos dizer assim. Então, só relembrando, tá, gente? Para gerar um relacionamento saudável, primeiro, seja presente. Segundo, valorize o diálogo. E terceiro, evite as críticas. Então, lembre-se, diálogo, presença, respeito e amor cultivados diariamente. É isso aí, foi mais um episódio aí para conta, 101 devocionais para a criação de filhos, 151. Olha aí, 101, já diminuindo 50. Reflexões sobre a educação de filhos, de David e Carol Sulmerk. Lembrando a você, inscreva-se no nosso canal aí no YouTube, ative as notificações, nos siga nas redes sociais, também nos ouça no Apple Podcast e também no Spotify, tá bom? Envie aí para quem gosta, né, deste assunto. Quem precisa aí de alguma orientação, tá bom? Você que tiver dúvida também, quiser falar com a gente, não sabemos tudo, mas poderemos, quem sabe, compartilhar algo que possa te ajudar. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus e até a próxima.